Bem, fiquei quase envergonhado com esta apresentação. Mas antes de eu falar, parece que temos uma surpresa que eu gostava de apresentar. Creio que há um grupo de canto que quer apresentar uma peça de canto alentejano. É verdade? E posso-vos chamar ao palco? Sim. É já. Como introdução. Isto é muito giro, começar assim. É engraçado. Eu acho que é melhor assim, porque assim fica feito e já não há. Agora em casa. Hã? Ah! ficava rico e o pobre ficava bem.
E agora, sento-me ali, mais não dá? Não, pode-se em pé ou sentado, como quiser. Olá, muito bom dia. Eu queria começar por agradecer este honroso convite do Sr. Presidente da República para vos falar, no fundo, de uma das grandes paixões da minha vida. E não há nada como falar das nossas paixões. Eu tive a sorte de ter uns pais que me puseram a estudar piano aos 4 anos. O que significa que, quando eu fui para a escola primária, quando aprendi a ler, já sabia ler uma partitura. As mais simples, obviamente. Não quero dizer que isso tivesse condicionado a minha vida, mas eu sempre achei que a música é realmente uma disciplina fundamental para a constituição da personalidade de uma pessoa. Está provadíssimo, todas as universidades já estudaram isso, sobretudo as universidades americanas. A música é realmente a disciplina que mais contribui para a formação da personalidade, para o desenvolvimento intelectual, mas também para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento afetivo, etc. Por isso é que, ao longo destes anos, eu nunca percebi porque é que o nosso sistema de ensino nunca privilegiou a música como uma disciplina normal, como outra qualquer, como o português, como a matemática, como a físico-química, como a educação visual, sabendo exatamente aquilo que eu vos disse, que é fundamental para a personalidade. E também, muitas vezes não se pensa nisso, para um determinado sentido de cidadania. No sentido que, um pianista pode tocar sozinho, mas a esmagadora maioria dos músicos trabalham uns com os outros. Eu que tive a sorte de fazer uma carreira internacional de canto daqui até à Austrália, tive companheiros de palco de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos políticos e ideológicos e, portanto, a última coisa,
a não ser que eu fosse um imbecil, a última coisa que eu poderia ser era xenófobo ou ter em relação a quaisquer pessoas qualquer sentido de diferença inultrapassável. Nós, na música, aprendemos a trabalhar uns com os outros, a colaborar. De outra forma, não existe espetáculo musical. Depois dessa longa aprendizagem de piano, quando cheguei àquela idade da adolescência, eu achei que as raparigas não se iam apaixonar por um rapaz que tocasse Chopin no piano. E resolvi trocar o piano pela guitarra e fundei uma banda rock. Era muito mais interessante, do ponto de vista da socialização do adolescente. E mais tarde, porque sempre adorei cantar, aos 20 anos resolvi ir aprender canto. Mas não fui aprender canto com o intuito de ser necessariamente cantor de ópera na altura. Porque a aprendizagem da música, isto é muito importante que se diga, a aprendizagem da música não forma apenas compositores, nem forma apenas instrumentistas. Forma uma coisa fundamental, forma ouvintes. Sem espectadores não existe, evidentemente, prática musical. E é preciso e necessário que qualquer músico saiba que tem na plateia pessoas capazes de o entender. Porque a música é fundamentalmente comunicação. Nós comunicamos emoções, sentimentos. E se as pessoas que estão no lado da plateia compreendem perfeitamente esse discurso musical, que no fundo é um código, aprende-se música, é um código, como o código da estrada, como o nosso código linguístico. Conhecer esse código cria necessariamente uma relação muito mais interessante entre o músico e a plateia. Portanto, aprender música deveria ser uma naturalidade das nossas vidas, de vidas que necessariamente gostam de conhecer, de saber, de entender o que é que fazem neste mundo. E então, aos 20 anos, eu resolvi aprender canto exatamente como uma fonte de mais conhecimento, digamos assim. E também uma fonte de uma coisa que talvez eu vá repetir ao longo desta minha intervenção, que é a procura da beleza. Nós vivemos sempre num mundo que nos traz tantas angústias, tantos problemas, tantas questões, às vezes até inultrapassáveis, que, para mim, um sentido fundamental da existência é viver junto da beleza, ir ao encontro da beleza. Por isso eu frequento museus, por isso eu frequento concertos, por isso eu vou a exposições e por isso eu tenho uma boa biblioteca onde me posso entreter com os meus poetas favoritos. Acontece que eu, na altura, tinha preparado toda a minha vida para ser professor universitário, tinha convite para dar aulas de literatura, na altura, na única universidade que havia, que nós chamamos de Universidade Clássica. Enfim, e eis não quando recebi um convite do Teatro Nacional de São Carlos para fazer uma ópera, que pelos vistos correu muito bem. Fui convidado para integrar a companhia residente, mas sempre pensando, porque eu achava que a minha paixão fundamental não era a música, que era a literatura, sempre pensando voltar à faculdade. Por circunstâncias quase casuais, fiz um concurso internacional em Itália, que também correu muito bem. A partir daí começaram a chover os convites e, bom, nessa altura não há retrocesso possível. E os convites são extremamente aliciantes. Para quem gosta de viajar, conhecer países, conhecer outras culturas, relacionar-se com gente que tem uma prática musical, devemos dizer, muito mais desenvolvida, é absolutamente fascinante poder conhecer esses países, andar de avião de um lado para o outro e apresentar-nos em público. Porque não sejamos modestos. Nós gostamos de ser músicos porque gostamos de ser amados. E gostamos que as plateias nos amem. E gostamos de ter sucesso. Gostamos de ter boas críticas
Não necessariamente que as pessoas nos reconheçam na rua, isso já chega a um determinado ponto que já é um bocadinho aborrecido. Mas, sobretudo, sim, sermos falados, conhecerem-nos, mas não nos conhecerem por razões fúteis, conhecerem-nos por razões de mérito, que é isso o fundamental em que temos que pensar sempre. A música é realmente um mundo absolutamente fascinante. E eu senti sempre, ao longo dessa carreira musical, aquilo que vos disse antes, que é a possibilidade, por um lado, de viver a minha vida junto de algumas das mais extraordinárias criações que os seres humanos foram capazes. Cantar, por exemplo, uma ópera de Mozart é atingir um nível emocional, sentimental, intelectual que não tem paralelo com nada que eu tenha vivido na vida. Eu muitas vezes digo, e já disse várias vezes, que não consigo compreender como é que um ser humano, é capaz de uma criatividade como a criatividade, por exemplo, de Mozart. Eu cantei dezenas de vezes, por exemplo, as Bodas de Fígaro e o Dom Giovanni, e cada vez que voltava à partitura, eu descobria novas coisas. E cantei-o dezenas de vezes, ouvi dezenas de vezes em palco cantado por outros, tenho todos os discos e mais alguns. Vocês agora já não têm discos, não é? Roubam tudo da internet. Não é? É absolutamente extraordinário. E viver aquela obra, viver aquelas pintinhas pretas que estão na partitura e que depois se transformam na maravilha dos sons, é realmente, posso garantir-vos, é uma sensação única, como raras coisas nos podem proporcionar na vida. Nós, no fundo, vivemos, é verdade, num mundo de sons. Vivemos rodeados por sons. Há alguns sons que não são particularmente agradáveis. Eu não gosto de ouvir o som, por exemplo, de uma travagem brusca do metro ou do autocarro, mas é um som. E outros sons que nos são agradáveis. Nós temos essa possibilidade, que é uma possibilidade extraordinária do ser humano. Nós podemos escolher os sons de que gostamos. E essa escolha já é uma grande aprendizagem na vida. Começarmos a refinar cada vez mais a nossa compreensão dos sons em que estamos envolvidos. Mas é verdade que a música está presente em toda a nossa vida. Reparem, eu vou a um restaurante e tenho a chamada música de fundo. Às vezes é extremamente incomodativa para a gastronomia de que eu quero desfrutar. Mas pronto, tenho a música de fundo. Vou a um bar, tenho música. Meto-me num elevador, por exemplo, de um hotel e lá está música. Vocês, por exemplo, que têm uma prática militar, têm de certeza absoluta paradas e coisas do género ao som de música. Curiosamente, por exemplo, não de violinos. Normalmente de tambores e de instrumentos de sopro. Verdade? Nós estamos sempre a escolher os nossos sons. Não faz sentido, no orgulho e na disciplina militar, ouvir uma flautazinha, não é? Por isso se escolhem determinados tipos de sons, determinados tipos de timbres, determinados tipos de instrumentos. E a mesma coisa para toda a gente. Como eu digo, vivemos como... Vamos lá ver. Quem é aqui que não gosta mesmo de música? Não vejo um único braço no ar. Agora vou fazer outra pergunta. Quem é que aqui não gosta de poesia? Já vejo vários braços no ar. Tenho muita pena. Tenho muita pena. Estão a ver? Nós realmente habituamos com um mundo que é fundamentalmente um mundo musical. A poesia talvez seja mais difícil, no sentido que talvez não vos tenham explicado a beleza que é organizar também aqueles sons. Porque a música e a poesia começaram juntas. Não é? Ainda hoje falamos de poesia lírica.
que era a poesia lírica? A poesia lírica era porque era acompanhada à lira. Não havia distinção entre música e poesia. Aos poucos as duas artes se foram separando. E talvez não vos tenham explicado a beleza que é a poesia, que no fundo é o quê? É pegar em qualquer coisa que é também a nossa realidade comum. Todos nós comunicamos e não temos outro remédio senão comunicar através de palavras, não é? Todos nós comunicamos através de palavras. O que é que fazem os poetas? Nada mais, nada menos do que exprimir as suas emoções e sentimentos através das palavras que nós usamos no nosso discurso comum, só que procuram que essas palavras se organizem de modo a produzir efeitos que eles acham que são efeitos de beleza e que nós, leitores, acabamos por achar também. Acontece a mesma coisa com a música. Nós temos milhares de sons no nosso dia-a-dia, vamos lá fora, numa grande cidade, sobretudo, o que não falta para aí é sons, a que nós chamamos ruído, porque não gostamos dele, não é? Mas nós temos a capacidade de organizar esses sons para produzir o quê? Lá venho eu com a minha palavra de eleição. Para produzir beleza, meus caros. Para produzir beleza. É isto. E é isto que, para mim, é o fundamental da vida. A produção de beleza, seja ela qual for. E a música é realmente um meio privilegiado de produzir essa beleza. E se podemos partilhar essa beleza com os outros, comunicar, trabalhá-la em conjunto, um quarteto de cordas, uma banda rock, um grupo de jazz, todos eles praticam essa beleza em conjunto. E praticando em conjunto, comunicando uns com os outros, organizando-se entre si, esse grupo é capaz de criar outra palavra poética da música. É capaz de criar harmonia. E essa palavra harmonia, se o mundo precisaria que essa palavra vivesse mais plenamente nos nossos corações. A música ensina isso. A música ensina como determinados sons, organizados uns com os outros, produzem esse efeito de harmonia e, portanto, produzem aquilo que nós mais queremos. Beleza. Quando escolhemos comprar um disco, não, quando escolhemos roubar uma música da internet e pegar nela e usá-la fazendo parte depois do nosso património, não é? Fazemos escolhas. E fazemos escolhas daquele palavrão que nós usamos sempre, fazemos escolhas estéticas. Ou seja, fazemos escolhas de beleza. Escolhemos esta música e não aquela. Por uma razão muito simples. É a coisa mais normal do ser humano é procurar sempre uma fonte de beleza. Costumo dar um exemplo aos meus alunos. Nós temos um pote de barro e precisamos daquele pote de barro para pôr água lá dentro. O homem primitivo, o mais primitivo, olhou para aquele pote de barro e fez lá uns desenhinhos. Aqueles desenhos não melhoram a qualidade da água, não aumentam a capacidade do pote. Ou seja, não têm nenhuma utilidade prática, pelos vistos. Qual é a utilidade que têm? A procura da beleza. É por isso que vocês vão a qualquer loja e escolhem estas calças e não escolhem aquelas. Escolhem este casaco e não escolhem aquele. Em toda a atividade da nossa vida, nós andamos sempre à procura da beleza. Não sei se já repararam. Aquilo que nos fica bem e aquilo que nos fica mal. Aquilo que nos convém ou aquilo que não nos convém. Isto é uma atividade absolutamente normal do ser humano, porque o ser humano não vive só de pão e de água. Vive também de uma coisa fundamental, que é a sua atividade intelectual e uma necessidade que é, lá venho eu com o palavrão, uma necessidade estética. Essa necessidade é fundamental para a nossa vida. Quem não procura a beleza já está morto. Porque não tem sentido de existência. E eu creio que a música é das coisas que mais
nos podem proporcionar esse sentimento. Desenvolver a nossa capacidade emotiva, sim, desenvolver a nossa capacidade sentimental, desenvolver a nossa boa relação com a vida, criar uma atmosfera de harmonia. Todos nós gostamos de viver numa atmosfera de harmonia. A música é essencial para isso tudo. Mas eu não preciso de vos dizer, porque vocês já têm um privilégio, que é viverem em instituições escolares que já vos proporcionam a relação normal com a música. Verdade? Portanto, não preciso de convencer ninguém. Eu gostaria de estar a convencer os responsáveis pela nossa educação a tratarem a música de outra maneira e proporcionarem a todas as crianças a possibilidade de a estudarem. Eu, por exemplo, os meus pais quiseram pôr-me no piano. Tive que ir para um professor particular. Foi pago à parte. Eu quis ir aprender guitarra clássica. Não tinha no liceu. Tive que pagar à parte. Eu quis aprender canto. Não tive lições de canto na escola nem na universidade. Tive que as pagar à parte. Ou seja, a música não faz parte, com honrosas exceções, do nosso sistema normal de ensino. E, como eu costumo dizer, os grandes problemas da cultura são, em primeiro lugar, problemas de educação, de formação do ser humano. De formação do ser humano para quê? Para a beleza.